Fala, torcedor flamenguista, seja muito bem-vindo. Pessoal, vamos falar do Flamengo aí que enfrenta o Corinthians hoje, mais tarde, né, na área, né, o Química Arena. Jogo difícil, né? Eles querem se recuperar e estão ali no meio de tabela, não tem mais pretensão, estão aí buscando a Copa do Brasil e o Flamengo, como todo mundo já sabe, né? O líder, o Cruzeiro, perdeu ontem, ajudou bastante, né? E hoje também o Palmeiras joga, né? Então vamos torcer que tudo dê certo e o Flamengo ganhe e continue na liderança. Vamos ver também, pessoal. O que a mídia paulista, né, o Chico Garcia falou sobre o Flamengo, a mídia paulista está mostrando um pouco de, está mostrando respeito, né, menos isso. E vamos ver também, já falando de Libertadores, né, o próximo adversário do Flamengo, que é o Racing, o que o Inside Flamenguista aí, no canal da hora, já para começar o vídeo, vamos ver aí o que o Zaratio, né, falou aí, já mandando um recado, vai queimar a língua pro Zaratio, cuidado. Tem isso e muito mais, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olha só esse recado mega soberbo que o jogador do Racing Zaratio mandou pro Flamengo. Sobre o confronto das semifinais da Libertadores. O meia atacante do Racing Zaratio mandou uma diretaça pro Mengão. Espero que o Flamengo passe porque quero uma revanche. Foi muito doloroso perder aquela final e seria especial enfrentar eles de novo. Zaratio era jogador do Átomo Mineiro, que foi vice do Flamengo na Copa do Brasil de 2024. O cara torceu pro Flamengo passar pelo Estudiantes só pra ter um gostinho de revanche. Sonha, bebê, sonha. O Racing vai levar uma trauletada bem dada do colossal rubro-negro e esse argentino vai chorar de novo. Depois de eliminar o Estudiantes, o malvadão vai fazer outro argentino chorar. E seremos campeões argentinos. Depois brasileiro. Flamengo e Racing se enfrentam dia 22 de outubro às 21h30 no Maracanã. O jogo da volta está marcado para o dia 29 de outubro na Argentina. O jornalista crava que o Flamengo tem a quinta camisa mais pesada na Libertadores entre os brasileiros. E o Palmeiras é o clube que tem a mais pesada entre os clubes brasileiros. Alguém chama o CAPS pra internar o cidadão! Pera aí, vou testar uma paradinha aqui rapidão. Ah, tá explicado. O cara torce pro cheiro verde. O Santos tem quantas Libertadores? 3. E o Flamengo? 3. Fim. O Grêmio tem quantas Libertadores? 3. E o Flamengo? 3. Fim. O São Paulo tem quantas Libertadores? 3. E o Flamengo? 3. Fim. O Palmeiras tem quantas Libertadores? 3. E o Flamengo? 3. Fim. Fala agora que a Insider Fla é clubista! É por isso que eu criei a Insider Fla, para defender o Flamengo dessas atrocidades clubistas, feitas por jornalistas que deveriam ser imparciais. O Flamengo foi campeão da Libertadores 20 anos antes do 100 Mundial. O Mengão foi campeão invicto com a melhor campanha da história da Libertadores em 2022. E único clube a vencer todos os jogos do mata-mata. O colossal rubro-negro é o clube que mais chegou em finais únicas, 3 vezes e ganhou 2. É o clube que mais eliminou argentinos na competição. Mas o maior é o Palmeiras, né? Isso diz muito sobre o time que o jornalista torce, que dos 5 clubes tricampeões coloca 4 como camisa pesada e tira apenas um, o Flamengo. Coincidência? O Flamengo criou o caos no futebol brasileiro. Todos os clubes do país se uniram contra o malvadão. O bloqueio do pagamento dos valores da Libra, na ação judicial promovida pelo Flamengo, está unindo até rivais. O Colossal merece ganhar o Prêmio Nobel da Paz. O Palmeiras soltou notinha. Chora, Carminha. Vai cuidar dos juros altos que a tua empresa cobra dos velhinhos. O São Paulo também soltou nota oficial. O Atlético Mineiro, o Vitória, o Grêmio, todos os clubes do país se voltaram contra o Flamengo. Tá acontecendo nação. É o flacentrismo. Chorem seus falidos. Quando o Flamengo abriu mão de 100 milhões de reais por ano, todo mundo aplaudiu. Esses sanguessugas falidos querem usufruir do dinheiro do Flamengo. Eles estão achando que são o Robin Hood para tirar dinheiro do bilionário rubro-negro e dar aos pobres. Estão achando que o Flamengo é o Papai Noel para ficar dando presentinho de graça. Pergunta à dona Clotilde se o Cheiro Verde, o Tricas, o falido Santos e o Curica dividem a cota deles com o Água Santa, o Velo Clube, a Inter de Limeira e o Novo Horizontino. Hipócritas! Chora todo mundo! O Flamengo é quem manda no futebol brasileiro! Aceitem! Sobre as notas de repúdio aí do Palmeiras e do São Paulo com relação ao Flamengo, né, por ter conseguido uma liminar na justiça para que não fossem liberados os 77 milhões de reais referentes à primeira parcela dos direitos de transmissão aí, né, de televisão para os clubes da Libra, né, da Liga, a Libra.
O negócio é o seguinte, primeiramente, eu já escutei da boca do BAP o seguinte, se eu for presidente do Flamengo, isso antes dele ter se tornado presidente, meu grande objetivo vai ser transformar o Flamengo numa potência esportiva. Eu não vou assumir o Flamengo para fazer amizade. Meu ciclo de amizade está fechado. Eu não vou assumir um clube para fazer amigos. Ele já deixou isso claro. Então, provavelmente, essas notas de repúdio não vão mexer muito com o BAP, pelo que eu já escutei dele. Agora, eu posso compreender o Palmeiras, posso compreender o São Paulo? Sim, pela situação. Mas o negócio é o seguinte, eu tô achando a postura do Flamengo sensacional, legal. Não, não é questão disso. O negócio é, quando o Flamengo estava afundado na crise, Exatamente. quando o Flamengo estava Exatamente. super endividado, 2010. não ganhava título nenhum, 2010. estava ali no buraco, algum clube brasileiro se mexeu para Ninguém. ajudar o Flamengo? Não. E o que eu digo é o seguinte, não é só o Flamengo, não é só o Palmeiras, não é só o São Paulo, todos os clubes do Brasil só pensam no próprio umbigo. Exatamente. Então não caiam em lorota. Eu não falo sobre Flamengo, eu não falo sobre o Palmeiras, sobre o São Paulo, sobre o Vasco. Todos. Nenhum deles está pensando no interesse dos outros. Estão todos cagando um para os outros. Quando eles estão bem, ótimo. Quando eles estão mal, eles tentam aí fazer alguma apelação. Isso é muito simples. Então, é claro que o Flamengo não é mocinho, mas que também não tornem o Flamengo vilão, porque São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Inter, nunca nenhum desses clubes fez alguma coisa para ajudar os outros. Então, para mim, é tudo a mesma coisa. Faria do mesmo. Gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, Continuidade porque eu preciso explicar o que está acontecendo. Todos os times da Libra estão contra o Flamengo e estão fazendo um movimento. Esse movimento iniciou hoje nas redes, tá? Cada clube está emitindo aí uma nota oficial repudiando a atitude do Flamengo, porque o Flamengo conseguiu uma liminar para bloquear milhões, né, são repasses, aos clubes da Libra. O Flamengo entrou com uma ação judicial e conseguiu o bloqueio dos pagamentos de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão, que seria distribuída aos clubes que fazem parte da Libra, entidade formada por Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa, Brusque e o próprio Flamengo. A liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro travou o repasse de 77 milhões, valor referente a uma porcentagem dos ganhos com o pay-per-view, segundo o contrato firmado entre Libra e TV Globo. O Flamengo alega ter sofrido prejuízo com o contrato, firmado em 2024 e com vigência até 2029. É isso que eles O queriam. compromisso foi assinado por Rodolfo Landim, então presidente do clube. Seu sucessor, Luiz Eduardo Batista Ubap, fez oposição a Landim à época e tentou reverter a distribuição do dinheiro dentro da liga. BAP criticou os termos do vínculo ainda durante o processo eleitoral do clube, no ano passado. Na noite de ontem, o clube publicou uma nota oficial na qual diz que seu poder de veto não foi respeitado na Assembleia da Libra. O Flamengo afirma que buscou uma solução amigável antes de entrar na justiça e garante que aceita fazer algum grau de concessão. Eu vou trazer aqui a nota do Flamengo, não na íntegra, porque a nota é gigantesca, mas algumas partes importantes. O Flamengo reafirma que sua luta é para que sua representatividade seja respeitada, que as decisões da Libra sejam tomadas dentro das regras previstas no Estatuto e da lei, que a história e o valor de cada clube sejam reconhecidos pelos próprios méritos de forma justa e equilibrada. O desempenho de audiência do pay-per-view é um dos critérios que definem o montante a ser recebido por cada clube. O Flamengo questiona a regra que divide a parte do dinheiro referente à medição desta audiência. O Flamengo havia tentado a liminar em primeira instância, mas não conseguiu. O pedido foi acatado em segunda instância no TJ do Rio. O processo corre em segredo de justiça. O dinheiro referente à audiência seria distribuído em 4 parcelas. O Flamengo ajuizou, nos últimos dias, uma medida judicial com pedido de liminar contra a Liga do Futebol Brasileiro, a Libra. O objetivo
impedir que o Flamengo sofra prejuízos adicionais em razão do estabelecimento dos critérios de divisão de receitas por audiência que não reconhecem o poder gerador de recursos financeiros pelo Flamengo. Pessoal, vamos falar agora de Brasileirão. Vamos ver o que, né? Chico Garcia aí, jornalista é gaúcho, né? Mas ele falou sobre esse jogo aí, né? Do Flamengo, como o Flamengo vem, algumas novidades. Vamos ver um trechozinho aí, beleza? Então, vamos ver o que o Chico Garcia deixou nos créditos na descrição. O canal do Chico, o canal original. Vamos dar uma olhada aqui no trechozinho, beleza? De que maneira o Dorival Júnior vai escalar o time? Como é que vem o Flamengo, hein? O Flamengo, cara, não tem como a gente dissociar do jogo da Libertadores. Foi um Flamengo que classificou na Bacia das Almas, só nas penalidades, perdendo o jogo para o Estudiantes, com muitos problemas físicos, né? Jogadores sentindo realmente, né? Tem relatos de jogadores extenuados depois desse jogo, e o jogo foi na quinta-feira. E essa partida contra o Corinthians é no domingo, 8h30 da noite, para respeitar o prazo de 66 horas aí, né? Mas o jogo foi na quinta-feira. Então tem uma projeção aqui de que o Rossi vai no gol e tal, mas na lateral direita, por exemplo, o Emerson Royal. A dupla de zaga poderia ser Danilo e Léo Pereira, preservando o Léo Ortiz. A gente vai ter que esperar para ver. Na lateral esquerda tem o Matias Vinha. O duro é que o time reserva do Flamengo, pelo amor de Deus, né? Meio de campo, o Jorginho. O Jorginho, cara, nem se projetava que ele jogasse o jogo inteiro contra o Estudiantes, mas ele é batedor de pênaltis. Então o Felipe Luiz deixou ele até o final. Acho difícil que ele jogue. Então você tem o De La Cruz, você tem o Alan, aquele ex-Atlético Mineiro, né? O Arrascaeta. O Arrascaeta, cara, tá caminhando em campo, mas é o artilheiro do time. Mas aí tem o Carrascal, né, que foi contratado para isso. De qualquer forma, você teria De La Cruz. Pessoal, que comentário, assim, me desculpe interromper. A Arrascaeta tá caminhando em campo. Um jogo que o cara fez mal contra os Estudiantes, tudo bem, Chico. Tudo bem. Você tá torcendo pro Corinthians? Respeito. Mas dizer que a Arrascaeta anda em campo, um jogo, você quer pegar um jogo por parâmetro? Com todo o respeito ao seu trabalho, Chico. Vamos parar de clubismo. Vamos parar de clubismo, que é o artilheiro do Flamengo. Como é que o cara tá andando em campo? Um jogo não tira pro parâmetro, pessoal. Não tem como. Tem como. Vamos continuar aqui com a análise do Chico aí. Cruz, Alan e Carrascal. Não tá ruim, tá? Aí você tem o Luiz Araújo, você tem o Samuel Lino, que também estava bem abaixo no jogo lá na Argentina, mas aí você pode botar o Cebolinha, e na frente o Bruno Henrique, que às vezes faz o lugar do Pedro, né? O Pedro vem sendo Força criticado total. e tal pela série aí, por não ter feito os gols, né, que ele acabou perdendo e tal, e tem o Bruno Henrique, que inclusive foi punido aí por gestos, aquela coisa toda, mas é o jogador que faz a função ali quando o Pedro não tá. Tá ruim? De qualquer forma, o Corinthians vai ter trabalho. E por isso, talvez o Dorival ou ele vai se resguardar com 3 zagueiros, ou ele vai povoar o meio de campo para tentar impedir as ações rubro-negras. Em questão de tabela, neste sábado, o Corinthians perdeu uma posição, porque o Vasco ganhou do Cruzeiro. Meio surpreendente. O Vasco do Diniz ganhou do Cruzeiro e passou o Corinthians. O Corinthians hoje é 11º. Tem rigorosamente, mas assim, por um detalhe, a mesma campanha do Grêmio. São 29 pontos em 24 jogos, com 7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 24 gols pró. A diferença, o Corinthians tomou 29 gols, o Grêmio 30. Então o saldo de gols do Corinthians é -5, o do Grêmio é -6. Então o Corinthians está levando vantagem no saldo, os dois têm 40% de aproveitamento. O Corinthians pode muito bem chegar até, cara, se vencer o Flamengo, pode terminar uma rodada numa condição muito bacana para brigar por uma vaga na pré-Libertadores. Então, jogo importante. Não vai não, jogo não vai não. na frente do torcedor, uniforme novo, né? Um preto com laranja, lembrando os momentos do Total 90 da Nike. Homenagens para Renato Augusto. Vai ser um dia muito especial, né? Corinthians e Flamengo. E, obviamente, dificuldades, porque estamos falando do líder do campeonato que precisa ganhar também, hein? O Cruzeiro deu uma tropeçada. Claro, tem o Palmeiras na rodada ainda, né? E aí a gente precisa ver se daqui a pouco o Flamengo pode perder essa liderança, no caso, né? Palmeiras com o Bahia fora. Porque se o Palmeiras vence e o Flamengo tropeça,
Flamengo perde a liderança. Ou seja, é uma decisão pro Mengão. Que coisa, hein? Vai ser jogaço. Quer dar o teu palpite? Flamengo, gente, porque o rubro-negro tem sido uma pedra no sapato do torcedor corintiano, hein? E amanhã o Timão tem desfalques importantes para receber, então, o Mengão. O clássico do povo virou o duelo dos mata-matas recentemente. Corinthians e Flamengo se encontraram 3 vezes nas últimas 4 temporadas. E em todas, deu Mengão. Seja na final da Copa do Brasil de 2022... A freguesia continua. Na Libertadores do mesmo ano... ou na semi da Copa do Brasil de 2024. O confronto desse domingo, válido pelo retorno do Brasileiro, já teve uma goleada rubro-negra na ida por 4-0. Superioridade carioca que se reflete no momento dos dois clubes. Enquanto o Fla lidera o Brasileiro com 51 pontos e acabou de se classificar para a semi da Libertadores... Merecemos passar e agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. Isso, eu sou muito grato. Sim, vivi desde que eu cheguei aqui no Flamengo, desde 2019, coisas incríveis. O Corinthians está pressionado, com direito a protesto de torcedores no CT nessa sexta-feira por causa da derrota para o Lanterna Sport domingo passado. O clube se divide entre as muitas dívidas e um 10º lugar no Brasileirão, enquanto espera as semifinais da Copa do Brasil em dezembro. O campeonato é difícil em todos os aspectos, em todos os sentidos, tanto para quem atua em casa quanto fora. Nós fizemos ultimamente aí 2, 3 resultados fora, não vejo problema. Teremos jogos difíceis, complicados sim, mas para os nossos adversários também serão. Não serão jogos simples, jogos fáceis. O retrospecto para o Timão não é nada favorável. Só 3 vitórias alvinegras nos últimos 7 anos contra o Fla. Corinthians que precisa voltar a vencer em Itaquera no Brasileiro. A última vez que conseguiu 3 pontos por aqui foi lá atrás, em maio, contra o Santos. Faz algum tempo que a gente já não ganha dentro do Brasileirão na nossa arena também. É uma coisa que nos incomoda bastante. E vamos trabalhar para que, se Deus quiser, a gente consiga sair com a vitória no domingo. El Bigodon, carinhosamente falando, é claro. Flávio, olha só, você acha, bom, depois, né, da Libertadores, que foi só por Deus, coração na boca, Felipe Luiz deve poupar alguns jogadores para essa partida contra o Corinthians? O que você acha? Olha, a minha tendência é que sim, viu? Até porque o Flamengo tem uma sequência, já vem de uma sequência muito pesada, e o Flamengo tem uma sequência muito importante depois desse jogo contra o Corinthians, né? Na quinta-feira que vem tem o Cruzeiro, e no outro final de semana tem o Bahia lá na Fonte Nova. Então, são jogos que são considerados importantíssimos, até pelo sentimento que existe dentro do clube hoje, de que o Campeonato Brasileiro também é uma prioridade. Mas a expectativa é que o Felipe Luiz preserve alguns jogadores. O Ayrton Lucas já fica fora, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Alexandro, que estava com um problema na panturrilha, voltou no meio de semana contra o Estudiantes, mas a gente imagina que ele seja preservado desse duelo, até mesmo para dar um pouco mais de espaço para o Vinha, porque o Vinha tem sido a 3ª opção do Felipe Luiz na lateral esquerda. Então pode ser que o Vinha comece esse jogo diante do Timão. Na zaga, existe também a tendência dele preservar um dos Léos, ou o Ortiz ou o Pereira, e aí o Danilo ganha uma vaga entre os titulares. Na lateral direita, o Emerson Royal é outro jogador que também pode começar esse duelo, e é bom a gente frisar, o Varela, que é o titular, ele estava com uma pubalgia, então até mesmo pela necessidade dos próximos jogos, a expectativa é que ele seja preservado. Aí no meio campo, você tem o Jorginho, que voltou contra o Estudiantes, mas o Felipe Luiz, na entrevista coletiva depois do jogo, falou que queria tirá-lo, mas pela necessidade do jogo acabou não tirando, até por conta dos pênaltis, mas ele pode ser preservado desse duelo sim. E aí você tem um Alan brigando com o Everton Araújo, até porque o Pulgar é o único jogador que ainda está no departamento médico do Flamengo. E aí lá na frente, podemos ter um Bruno Henrique, podemos ter Everton Cebolinha pelo lado do campo, o Luiz Araújo também, que não vem muito bem, não tem entrado bem, mas pode ganhar essa oportunidade do Plata pelo lado direito. É um Flamengo que a gente imagina ser bem mexido para esse jogo.
muito por conta do desgaste não só físico, mas mental também, do que foi esse jogo contra o Estudiantes. O Flamengo, inclusive, que sequer voltou para o Rio de Janeiro. Depois do jogo na quinta-feira, na própria sexta-feira, fez aquele treino regenerativo lá na Argentina, e aí depois dessa atividade já veio para o Brasil direto para São Paulo. Hoje treinou no CT da Barra Funda, o CT de São Paulo, para esse duelo de amanhã importantíssimo. O Flamengo que precisa vencer se ainda quiser ser campeão brasileiro, até porque nesse momento o Flamengo já não depende apenas de si para conquistar esse título. Então, tendência de um time mexido, mas ainda assim muito forte. Pessoal, agora é a nossa hora de dar nossas opiniões, né, sobre esses comentários. Antes de vermos aí a escalação do Flamengo, né? Vamos dar uma olhada também como é que vem também o adversário, né? Que é o Corinthians, que busca reabilitação no campeonato aí. Mas como a gente já viu aí, né? Com todo respeito, mas o Corinthians é freguês, né? Como fala aqui na linguagem do futebol, é freguês pro Flamengo. São 7 anos aí, meu amigo. Só ganhou 3 partidas, é muita diferença, né? E claro que o Flamengo, ele, como agora o repórter acabou de falar, que não depende de suas forças, depende de ganhar. O confronto direto, pessoal, entre Flamengo e Palmeiras, que é no Maracanã, que vai ser o divisor de águas para ambos os lados, entendeu? Então, eu acho que vai ser um jogo ganho nos bastidores, os treinadores que vão decidir essa partida, porque vai ser um jogo de xadrez, entendeu? O campeonato ali que vai mostrar quem vai ser campeão ou não. Porque, assim, respeitando os adversários, hoje difícil. Palmeiras e Flamengo pode sim, né? De repente tropeçar, de repente, mas eu acho muito difícil pelos níveis, né, que as equipes jogam. Eu acho que o campeonato vai ser decidido no confronto direto, entendeu? Um deles... o Palmeiras pode tropeçar, nada garante que ele vai ganhar para o Santos, é um clássico, né, de São Paulo, Santos e Palmeiras. O Juventude eu acho que ele ganha, então o Flamengo ganhando os seus jogos também e continuar ganhando aí e seguir focado, né? Então estão fazendo muita tempestade no copo d'água à toa. E o Corinthians vem com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli ou Angileri, Maico, José Martínez e Breno Bidon, Guinegão, o Vitinho e Yuri Alberto. Tem que tomar cuidado com esse Guinegão aqui, ó, e o Yuri Alberto, né? Que são muito perigosos, tem que admitir, né? Eles também têm desfalque, o Garro, né? O Memphis, o Carilho, que são bons jogadores, né? Então estão de fora, né? O Charles também está de fora. E eles têm jogadores pendurados também, o Charles, Hugo Souza, o Thales Magno, Yuri Alberto e Dorival Júnior já estão aí pendurados, né? E o Flamengo, pessoal, após o jogo desgastante aí contra o Estudiantes, vem com força total. Vamos dar uma olhada aqui no time do Flamengo. O Flamengo vem com Rossi, né? O Salvador Rossi, Royal no lugar de Varela, Danilo, Léo Ortiz, ou Léo Pereira, Vina, Dela Cruz, Alan. Rapaz, Alan. Tudo bem. Alan ou Jorginho, mas dificilmente o Jorginho joga. Foi muito desgastante, até pela idade deve descansar um pouco o Jorginho. Arrascaeta, que o Chico Garcia falou que tá andando em campo, louco. O cara é artilheiro do campeonato. Um jogo não tiro pro parâmetro. O cara não foi bem o jogo, já vai dizer que o cara tá andando em campo. Faz sentido. Quem deve jogar? Ou Arrascaeta, se ele não jogar, vai o Carrascal. Mas eu acho que o Felipe Luiz vai colocar o Arrascaeta. Luiz Araújo, Samuel Lino ou Cebolinha, Bruno Henrique ou Pedro. Eu iria de Pedro. Só especificando, pessoal, ontem eu vi um comentário aqui de um amigo falando que o Bruno Henrique não é 9, mas aqui, ó, no GE tá o Bruno Henrique, viu? Tá o Bruno Henrique, o Arrascaeta também tá titular, o Samuel Lino de titular, o Royal, esse time que eu falei, com a exceção aqui, ó, o GE especificou esse time aqui, ó. Correto? Então, esse deve ser o time aí, né, do Flamengo, que vai entrar em campo contra o Corinthians. Eu digo a vocês, pessoal, o Bruno Henrique, tudo bem que também eu entendo, né? Agora fica difícil pro Bruno Henrique jogar aqui na esquerda, porque tem o Samuel Lino, né? Tem o Cebolinha. Então o Felipe Luiz colocou ele como 9. Mas ele não é o 9, ele não é o 9 específico. Ele é um ponta, né? Um jogador que faz um falso 9 e joga aberto também pelas pontas. Mas o momento ele está jogando como 9 porque é muito disputado as pontas, né? Do Flamengo, né?
Aí fica difícil. Principalmente a ponta esquerda por onde é que ele joga, né? Mas ele faz um falso 9. Tanto que ele não fica fixo como o Pedro, né? Totalmente diferente as posições. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Estamos de volta mais tarde no pós-jogo. Acabando o jogo, estamos ao vivo para trazer para vocês aí os debates aí da mídia. Vamos trazer o debate hoje do Mesa Redonda. Fica ligado aí. Hoje a gente não vai ficar trazendo nada. Todo mundo traz aí as coisas aí da ESPN, não. A gente vai trazer hoje diferente para tentar diversificar mais o canal e se diferenciar da concorrência e tentar se sobressair um pouquinho, né? Que é difícil, né? Muito canal gigante. Mas estamos aqui trabalhando para trazer informações verdadeiras e legais para você. Beleza? Então tamo junto e até o próximo vídeo aí. Ótimo domingo. E 4 horas é a parte. E mais tarde voltamos com o pós-jogo.